bando do Luffy tem personagens demais. Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas, do canal Anime de Nerd. E galera, hoje eu vou estar trazendo esse react aqui, esse vídeo do Linkzinho que me pediram. Eu acho que pelo menos foi esse, porque a pessoa que me pediu vários vídeos do Linkzinho de One Piece, só que não deu exatamente o título certinho, sabe, do vídeo. Mas eu acho que é esse aqui. Então bora lá, bora fazer esse react e vamos ver por que isso é uma reclamação aparentemente, né? Então vamos dar uma olhada. Pois é, quem poderia prever que eu mesmo estaria vindo aqui pra poder fazer mais um vídeo aleatoriamente pra reclamar de One Piece, que é tipo top 3 Eita, é hater de One Piece? coisas que eu mais faço no planeta Terra. Pois é. Eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. E hoje a gente já vai passar direto pro ponto, vai. O bando dos chapéus de palha em One Piece. Esse bando aqui tem membros demais. Isso é um belíssimo de um problema. Antes da gente começar por sinal, só não esquece de se inscrever aqui no canal pra ajudar a gente a pegar 200 mil inscritos, pegar alguma coisa pra comer, e é isso. Senta aí e vem comigo. Pra todo mundo que já assistiu One Piece, sabe quem é o bando dos chapéus de palha, não é? O bando do Luffy, protagonistas da história que foram sendo introduzidos ao longo dela, personagens que geralmente foram salvos do Luffy em alguma situação onde eles estavam tristes, com depressão, diarreia, alguma coisa semelhante a isso. E Cara, e de acordo com o título, agora que eu parei pra pensar que eu nunca parei pra contar quantos Mugiwaras tem atualmente, né? A gente tem os 5 originais, né? Luffy, Zoro, Sanji, Usopp e Nami. Tem a Robin, o Chopper, tem o Franky, tem o Brook, tem o Jinbe. Tô esquecendo de alguém? Irmão, não é possível que eu tô esquecendo de alguém. Deixa eu ver, é isso mesmo, né? São 10 atualmente. Não tô falando da frota, né? Tô falando do bando mesmo, deixa eu ver. Tripulantes dos Mugiwaras, vamos ver. Agora que eu parei pra pensar que eu nunca parei pra contar isso. São 10 membros, então eu falei tudo certinho mesmo. Na verdade, eu acho que eu já parei pra pensar isso uma época que foi quando o Luffy chamou o Loki pro bando. Porque a gente foi olhar, porque eu acho que, se eu não me engano, tem. Eu não lembro se é um SBS agora, alguma coisa que o Oda falou que ele vai colocar no máximo até 10 tripulantes ou até 11, um negócio assim. Me corrija se eu estiver errado aí nos comentários. ao longo do tempo entram a bordo do navio do Luffy e vão em busca de tornarem o sonho do seu capitão e seus próprios sonhos realidade. Logo no início da história, Luffy disse que não gostaria de um bando muito grande em si. Talvez 10 companheiros já fosse um bando bacana, mas eu acho que era isso mesmo, que surgiu muita discussão na internet, né? Porque já tinha 10 companheiros. Não, no caso ele tinha 9, né? Contando com ele é 10. Enfim, infelizmente, One Piece foi crescendo bastante e parece que o Oda em si não conseguiu pegar muito a ideia de que talvez 10 companheiros fosse um pouco demais. Mas calma, eu explico. Algum tempo atrás, por exemplo, eu fiz um vídeo onde eu falei sobre o personagem do Sop, que é um dos personagens principais do bando dos Chapéus de Palha, por exemplo, dos quais eu senti que foi extremamente abandonado ao longo da história. Eu também já tinha feito um vídeo há mais ou menos um ano atrás, onde eu falei justamente sobre como alguns Chapéus de Palha tinham piorado na segunda parte da história do time skip de One Piece, que se trata de mais de 600 capítulos da história desde então, mas isso é uma reclamação que muita gente tem, né? Eu sinto que falta alguma coisa mesmo no pós-time skip. Eu acredito que é aquele sentimento de aventura, de mostrar o barco à deriva mesmo. Não à deriva, né? Mas o barco deles viajando, eles tendo o dia a dia do Chapéu de Palha. Eu acho que como ficou muito grandioso o pós-time skip, o Oda esqueceu um pouco dessa essência de One Piece, que era tão bom no pré-time skip. Pode ser que seja isso. pra exemplificar aqui pra vocês, One Piece é uma história que sempre tem algumas fórmulas básicas que acontecem em todo arco da história, digamos assim, né? Quase todo arco da história é fechado em alguma ilha específica, onde o Luffy e a rapaziada dele vão chegar nessa ilha, vai ter um vilão lá pra eles enfrentarem, vai ter algumas coisas que vão acontecer nessa ilha, 1 milhão de personagens novos vão ser introduzidos, a história do vilão, os amigos do vilão, o pessoal que tá morando na ilha, os problemas da ilha, os figurantes da ilha, a introdução da rapaziada, e aí depois todo mundo vai cair na porrada geral no final, Luffy e os amigos dele vão embora, e vai ter uma festa com eles comendo e bebendo carne. Praticamente todo o arco de One Piece tem mais ou menos essa fórmula, que por si só é ótima. Cada personagem principal do bando do Luffy ali, né, dos protagonistas da história, pode ter algumas coisas e alguns grandes momentos de destaque que ele vai ter ali enquanto está acontecendo aquele arco. Ele pode ter uma grande luta ou algum grande momento, algo que agregue um pouco para aquele personagem, que traga novas cenas interessantes para ele e que traga mais coisas pro seu desenvolvimento em geral como personagem. E aí que entra o problema. Quanto mais tempo vai se passando na história de One Piece, essa ideia do Oda de colocar vários personagens como protagonistas da história, mesmo que ela por si só já seja uma história bastante grande com muita coisa para acontecer, faz com que alguns desses personagens vão sendo cada vez mais abandonados. Personagens que ao longo da história deixam de ter lutas legais, deixam de ter cenas legais, cenas interagindo com outras pessoas. E às vezes tem personagem que até deixa de ter cenas, na verdade. Frank que o diga, né? Nossa, eu juro pra vocês, eu acho que se tiver uma fandom de gente que gosta do Frank, deve ser tipo um grupinho de WhatsApp. Calma, é porque esse vídeo aqui é de quanto tempo? Ah, tá bom, 2024, né? Porque tem o Frank agora dando um soco num cavaleiro sagrado, né? Num cavaleiro de Deus. Então, assim, né? Frankzão cabuloso agora, né? Tem também nossa, esqueci o nome agora. É a Lilith, né? É uma das Vegapunks lá.
que deu agora um novo combustível pro Frank também, né? Que aí teve nos últimos capítulos. Mas aqui ele não sabia ainda, né? Com no máximo umas 10 pessoas que eu nem lembro que ele existe, pra ser sincero. Para pra pensar no seguinte: entre todos os 9 membros do Chapéus de Palha que nós temos hoje em dia, se eu parar pra poder falar com vocês sobre cada um desses personagens, você não consegue sentir que grande parte deles não tem mais grande relevância na história, em várias coisas quando elas vão acontecendo nela? Ou então, eles só aparecem tão pouco que você nem consegue sentir que eles estão indo atrás dos próprios sonhos? Vamos dar exemplo com todos eles então. Frank, um dos últimos Chapéus de Palha a entrar no bando, o carpinteiro dos Chapéus de Palha. Ele chegou justamente em um arco onde tivemos bastante coisas relacionadas ao barco, não é? Lá naquela época que o Merry tava capotando lá, explodindo e tudo mais, eles precisavam genuinamente de uma pessoa que pudesse arrumar o barco deles, e aí o Frank já entrou e barrou esse problema logo de cara, porque ele criou o Sunny, é um navio que se explodir uma bomba nuclear do lado desse barco, no máximo vai quebrar um pedacinho, ele vai ter que passar uma tinta ali, e é só. Frank é um personagem que logo depois de ter entrado no barco dos Chapéus de Palha, por não ter um grande objetivo, ou nada muito relevante pra sua história, ele é um personagem que a sua função meio que só não existe. Ele é um personagem que aparece de vez em quando, não tem sonho, não tem objetivo, não tem cenas, não tem muitas lutas interessantes. Lá de 300 em 300 capítulos ele aparece pra poder ter uma cena legal, pra você achar ele engraçado, mas em geral é só isso. Mesmo sendo um personagem relacionado à tecnologia, por exemplo, nós recentemente tivemos o arco de Egghead, que é um arco todo relacionado à ciência, é uma ilha criada pelo maior cientista do planeta e tudo mais, e durante todo esse arco o Frank não tem nenhum desenvolvimento. Ele quase não tem nenhuma fala pra poder falar a verdade. Ele vê um robô gigante, nossa, que legal. Ele vai lá e encontra o Vegapunk, que é o maior cientista do mundo, nossa, sou muito seu fã. E é só, tipo, ele quase não tem diálogo, quase não tem nada. É um personagem esquecido. Luffy como um personagem que quer ser o rei dos piratas, e o protagonista da história, é o que mais tem desenvolvimento ao longo dela, não é? Tudo que ele faz praticamente tá levando ele pro caminho de ser o rei dos piratas, ele tem transformações, lutas, cenas legais, cenas engraçadas, cenas sérias, ele tem tudo, então tá tudo certo. Zoro como um personagem que quer ser o melhor espadachim também tá tudo certo, até porque a única coisa que o Zoro faz é sair lutando com todo mundo, então ele dorme, acorda, luta com alguém. Depois ele vai lá e dorme, de novo, acorda, luta com alguém, e aí ele tem alguma variação assim, tipo come carne, sei lá, briga com o Sanji, e depois ele volta pra dormir de novo. Robin também é uma Esqueceu a cachaça, né? personagem que, apesar de não aparecer tanto, tá bastante conectada com o seu sonho e com seus objetivos. Sempre que nós temos alguma coisa relacionada com a história do mundo, poneglifos e tudo mais, a mina simplesmente spawna do nada. Vem um poneglifo a 500 km de distância, você vê ela correndo, vem, cadê o bagulho? E ela vai desenvolver alguma coisa. Ela também tem uma luta interessante aqui e ali, e tem cenas divertidas. Apesar de não aparecer muito, ainda é uma personagem que tem relevância. Temos alguns que tem uma... teve a relevância dela em Elbaf agora com o Somers, né? Com o Somers não, cara. Pô, eu troco muito nome de personagem, cara. Quem acompanha o canal já sabe. Com o Saul, agora em Elbaf. A relevância média. Com o Somers também, né? Mas o Somers é o vilão, né? Podemos dizer assim. Que de vez em quando aparecem, como o Sanji, por exemplo. Que apesar de aparecer bastante na história, geralmente ele vai aparecer mais pra poder fazer piada, que ele gosta de mulher gostosa e ele é gado. E aí de vez em quando ele vai aparecer pra ter umas lutas interessantes também, e volta e meia ele vai ter alguma coisa legal do seu desenvolvimento. Como por exemplo o arco de Holy Cake, que tem uma história pica pra ele, e aí não tem do que reclamar. Porque geralmente ele foi muito zica no arco de Holy Cake inteiro. Então a gente pode dizer que apesar dele ser um personagem meio insuportável às vezes, ele é um personagem que tem bastante coisa legal na história. Claro que ele não tá seguindo o sonho dele de forma nenhuma, porque o mar lá que ele quer encontrar, né, o All Blue, sei lá, em algum momento ele só deve encontrar o All Blue, assim, tipo, do nada. Nem parece que ele tá procurando por isso, de certa forma, então ele também não aparece muitas vezes pra se desenvolver. Nami também é um personagem que, genuinamente, eu acho que, de vez em quando ela aparece, ela tem algum desenvolvimento legal. Ok que ela queria desenhar um mapa do mundo inteiro, e a gente praticamente nunca vê nada disso meio que sendo desenvolvido, mas ela também tem uma participação interessante em alguns arcos. Ela desaparece por uns 3 arcos e do nada... A Nami eu não gosto muito no pós-time skip e a maneira que começaram a sexualizá-la muito. Eu tô querendo até ler o mangá pra ver se é assim no mangá também, mas, tipo, no pós-time skip, mano, no anime, pelo menos que foi o que eu vi, né? Eu vi o anime até o ano e depois do ano eu peguei o mangá ali o Gear 5, a luta do Zoro com o King e tal. De todo aquele final ali. Aí depois foi pra Egghead, agora tô em Elbaf. Mas assim, eu tô pegando agora pra reler desde do East Blue, né? O East Blue eu já tinha lido, mas tô relendo ele de novo pra depois continuar relendo tudo de One Piece, né? Relendo não, né? Lendo pela primeira vez que eu só vi pelo anime. Mas uma coisa que me incomoda muito no anime de One Piece é isso, velho. Uma sexualização desnecessária. Porque a Nami, ela sempre teve essa parada de usar o charme dela pra ganhar as coisas desde o pré-time skip, mas eu sinto que era uma coisa mais moderada, entendeu? Assim, que era uma coisa que fazia parte da história, da personagem, de usar o charme dela, de usar o fato dela ser bonita e tal, pra poder conseguir as coisas que ela quer, porque ela era uma gatuna, né? Ela era uma ladra, então ela queria dinheiro. Então faz sentido ela usar esse charme pra poder enganar os trouxa, os baba-ovo lá, os gado. Então faz sentido. Só que no pós-time skip eu sinto que, principalmente a Toei, né? Eu não sei no mangá, igual eu falei, com o Oda, a Toei começou a tipo assim, fazer sexualização gratuita que às vezes não tem nada a ver com a cena e tá lá, tipo, sexualizando. Não que no pré-time skip não tinha isso, né? O japonês gosta bastante de eti. Mas eu sinto que isso tirou um pouco o peso da personagem, sabe? Agora a gente vê que, por exemplo, ela percebeu algo antes de Musamá chegar em Elbaf. A Nami, pra quem não sabe, é uma das minhas personagens favoritas de One Piece. Eu acho até pai isso, porque sempre quando eu falo isso, a pessoa acha que é porque eu acho ela bonita, que eu acho ela gostosa, que não sei o quê. Sendo que não, eu gostava dela justamente por causa da personalidade da Nami, desde o início, desde quando ela aparece ali, né, junto com o Luffy também, que é um dos meus favoritos aí, enfim.
eu acho que isso deu uma piorada nela no pós-time skip, sabe? Piorou. Tinha isso no pré-time skip também, mas piorou no pós, sabe? Ela aparece e tem alguma cena legal e tudo mais. De vez em quando ela também tem alguma luta interessante, cenas bacaninhas. Por mais que não tenha muita participação, tá ali de vez em quando. Tá melhor do que alguns outros personagens. E esses sim eu acho que estão no fundo do poço. Como por exemplo, o Sop. O Sop é um daqueles personagens que no começo eram muito brabos. Tinham muito mais cenas de evolução, até porque o Sop é aquele famoso estereótipo de personagem covarde, que quer se tornar um grande guerreiro do mar. Coisa que não faz absolutamente o menor sentido dentro da história, porque nos últimos, sei lá, 600 capítulos, Oda, o criador da história, não deu absolutamente nenhuma luta pro personagem do Sop. O cara quer ser um bravo guerreiro do mar, 600 capítulos, Oda, o criador da Oda, tipo, esse cara aqui, mano. Sempre aparece esse maluco aqui de óculos, sendo que ele não é o Oda, tá ligado? O Oda é esse aqui, ó. história, não deu absolutamente nenhuma luta pro personagem do Sop. O cara quer ser um bravo guerreiro do mar, mas ele não luta. Nos últimos milhões de capítulos que a gente teve na história de One Piece, o Sop tem sido usado, por exemplo, como personagem, principalmente como um alívio cômico. Ele sempre aparece e corre. 90% das cenas dele são ele correndo ou com medo de alguma coisa. Os poderes dele depois do time skip, por exemplo, foram colocados como aqueles poderes de plantas, que poderiam até ser uma coisa muito interessante, né? Se ele usasse pra alguma coisa. Até porque 90% das vezes que vemos ele batendo em alguém é geralmente pra ele poder bater em figurantes. E geralmente ele nem bate nos figurantes, ele só fica correndo de um lado pro outro e se escondendo na grande parte dos arcos. É, o Sop eu acho que tem muita gente que tem expectativa em cima dele, porque o pai dele é o Yasop, do bando do Shanks. A gente até viu agora com a volta do anime, o Yasop explodindo ali o barco do Bartolomeu. Então, assim, a gente tem aí essa expectativa nele, né? Mas eu, particularmente, nunca tive. Tem personagens do bando que eu não vejo sentido serem tão fortes, sabe? Tipo, como a Nami, enfim, sabe? Pelo menos é o que eu acho. Eu vejo muita gente cobrando uma evolução do Chapéu de Palha e tal. Mas assim, pra mim é claro que no bando do Luffy tem os caras que são mais pra combate, tem os outros que sabem lutar, mas eles são mais das gambiarras ali, né? Tipo a Nami, o Usopp e tal. O papel do personagem hoje em dia é basicamente resumido a isso. Chopper, por exemplo, é outro daqueles personagens que quase não existem depois do time skip. Aparece uma vez ou outra como o mascote do time. A coisa mais importante sobre o Chopper hoje em dia provavelmente é a roupinha fofa que ele tá usando no arco, e só. Um personagem cujo grande sonho era se tornar um médico, curar todas as doenças do mundo, mas que você quase nunca vai ver ele fazendo absolutamente nada. Mesmo em arcos que faça sentido ele fazer alguma coisa. Como o arco de Wano, por exemplo, que tinha dois tipos de doenças interessantes ali pra poderem trabalhar alguma coisa a respeito do Chopper, né? Várias pessoas infectadas com o veneno das fábricas, ou então o próprio caso das Smiles, que pra quem não assistiu Wano eram basicamente frutas infectadas, que muitas vezes elas não te davam poderes, elas só te davam um bagulho que você ficava rindo pra sempre e você não conseguia mais demonstrar emoções. O Chopper, ele chegou em Wano e tava todo mundo doente com esse bagulho. Ele foi lá, teve o arco de Wano, teve a guerra, Chopper foi embora e continuou todo mundo com a doença. Não teve absolutamente nada a respeito disso. E pra poder dizer que o Chopper fez alguma coisa, no meio da guerra teve um vírus lá que fazia as pessoas ficarem de gelo, que foi uma grande, magnífica trama que durou mais ou menos um episódio e meio, e essa foi a participação inteira dele no arco. Brook é um personagem de shitpost. Ele é um personagem mais feito pra poder ser engraçado do que qualquer outra coisa. Afinal de contas, todo o objetivo dele tá meio que linkado com o fato de que ele quer encontrar. O Chopper também tá tendo agora o fato dele conseguir com a fruta dele, muito provavelmente com a fruta dele, curar, né? Reverter o Dome Reverse. Então ele tem uma importância fodida agora, muito grande. Contra a Labum, que é uma baleiazinha que ele deixou lá no começo da Grand Line. E se a gente for parar pra pensar bem, o sonho dele é meio que tipo, é só o barco dar ré e levar ele pra lá que ele pode realizar o sonho dele. Então não é uma coisa que ele tem que se esforçar pra poder fazer. É só ele ficar ali no barco do Luffy que em algum momento eles vão passar por lá e ele vai conseguir reencontrar a amiga dele. Então de forma geral, ele faz música ali, ajuda o Luffy e é só. Não é um personagem que aparece muito. Nos momentos em que ele aparece, ele é legal, mas Jinbei, por exemplo, é outro daqueles personagens que é meio difícil de dizer. Eu não sei se vocês têm essa mesma impressão, cara, mas o Jinbei ele tem mó vibe de tipo, sabe aquele tiozão da família que tem tipo uns 40 anos e é gente fina, só que você não conhece ele direito? O Jinbei tem exatamente essa vibe de um personagem meio quietão. Ele é de boa, tranquilo, e ele não interage com quase ninguém do bando. E como ele foi um personagem que entrou muito depois, ele tem pouco tempo de espaço, pouco tempo de tela, poucas cenas, e isso é meio triste, na verdade. Já faz praticamente 2 arcos que ele entrou no bando dos Chapéus de Palha oficialmente, e eu ainda fico meio naquela dúvida, tipo, eu nem consigo sentir direito que ele entrou no bando dos Chapéus de Palha. Como eu disse pra vocês, como forma de conclusão aqui desse vídeo, eu acredito que a forma como o Oda tem lidado com os grandes acontecimentos da história cria esse impacto meio negativo pra mim a respeito dos personagens principais da trama. É quase como se os personagens principais da trama tivessem ficado em segundo plano nos últimos anos. Eles não têm tanta importância em aparecer, porque eles têm que ficar dividindo o tempo de tela com o mundo de One Piece que é gigantesco. Quando o Luffy e seus amigos chegam numa ilha, os caras têm que desenvolver 1 milhão de coisas. A história daquela ilha, os vilões, como aquilo se conecta com o mundo de One Piece, e o século perdido, e o governo mundial, e a marinha. E aí vai ter capítulos que vão sair dos protagonistas e vão querer desenvolver outras coisas, figurantes, personagens novos. E nesse meio tempo de tela, com 9 protagonistas pra poder se desenvolver, a grande maioria deles fica sendo meio que jogado de lado. Como muitas pessoas dizem, às vezes, menos é mais. Mas enfim, e você? O que você acha disso? Bom, de qualquer jeito, muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Fui! Assim, eu acho que a crítica tem fundamento, tá ligado? Não concordo com tudo que foi dito no vídeo, mas eu acho que a crítica tem fundamento, que eu realmente acho que falta o Oda trabalhar mais esses momentos, igual eu falei, esses momentos slice of life, né? De momentos ali do cotidiano dos personagens, mostrar mais isso, desenvolver mais. É porque tá chegando no momento,
acho que ele deveria ter feito isso antes, porque agora tá chegando o momento capital. A gente tá indo ali pra grande guerra que vai ter no mundo de One Piece, pra catástrofe que vai acontecer. A gente tá indo pros grandes acontecimentos mesmo, e Musamá acabou de aparecer, então assim, agora eu acho que é um momento que não tem como ter esse cotidiano da vida, esse slice of life pra desenvolver mais o laço dos personagens e tal. Vai ter que ser nos grandes acontecimentos mesmo, no grande palco. Então, realmente era pra ter sido antes. Então, isso aí eu até concordo. Mas enfim, o que vocês acham disso? Comenta aí a opinião de vocês. Também deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e me recomendem mais vídeos de One Piece que vocês gostariam de ver meu react aqui no canal. Valeu, falou, é nóis, até mais.